na ideia inicial que o Ceará se propunha, porque assim, o Ceará teve muitas perdas, né? Já não ia poder contar com o Nino Paraíba. Richard hoje teve uma notícia, daquelas notícias que, enfim, a gente só lamenta, assim, né? Perdeu o irmão, jovem, 19 anos e tudo mais. Eu que já perdi um primo, assim, com 15 anos, imagino a dor que ele deve ter passado ao saber essa notícia logo de manhã cedo. E aí ele já foi desligado, né, assim, com os demais atletas, foi lá para Minas Gerais, se não me engano, para fazer o velório do próprio irmão. E aí já era uma outra perda para o Ceará. Além disso, já não ia ter o Kleber também saiu machucado no último jogo, o Vasco já não jogaria porque não estava inscrito. Então o Ceará tinha uma certa dificuldade para montar o time, mas a equipe que o Marquinhos acabou montando, eu achei uma equipe boa, né? Muita gente pudesse imaginar, talvez fosse melhor entrar logo de cara, logo com o Nossa Senhora, do Náutico, pô. O Eric. O Eric, o Eric, né, para ter logo velocidade, logo pressionar o São Paulo. Eu até entendo quem estava imaginando isso logo de cara, mas como o primeiro duelo e o próprio duelo da Série A, do 2-2 lá no Morumbi, que o Ceará jogou melhor do que o São Paulo, foi um jogo muito disputado. Eu acho que gastar logo tudo de cara, eu acho que poderia ser um risco, porque poderia acontecer o que quase aconteceu, né, ali no primeiro tempo. O Ceará começou melhor do que o São Paulo, tendo a bola, propondo mais, mas quando chegava ao ataque, eu acho que o Ceará faltou um pouco mais de assertividade. Faltava ali uma última bola, um passe mais refinado, trabalhada. E o Ceará também, eu acho que demorou a perceber o nível de arbitragem que ele estava enfrentando. Foi uma arbitragem que deixou muita cera. E, além de tudo, o Ceará também ficou cavando muita faltinha, achando que era tipo Série A. Assim, ato de sul-americano, argentino, então, ele gosta mesmo que o jogo aconteça. Então, por exemplo, no primeiro tempo, sobrou muito braço de jogadores do São Paulo, nos jogadores do Ceará, como também jogadores do Ceará no rosto do São Paulo. Então, teve hora que o Caleri caiu, teve hora que o Richardson caiu. De fato, braços que sobravam, que o árbitro não marcava falta, deixava a jogada seguir, e o VAR também não interferia, porque não era bem lance para expulsão, não era uma agressão, mas era muita intensidade que a gente estava vendo ali no primeiro tempo. Então, naquele desenho do primeiro tempo, acho que o Ceará demorou a entender o tipo de jogo que estava acontecendo, porque o Ceará dominava o São Paulo em boa parte, mas não conseguia fazer desse domínio, tanto da posse como também até mesmo ganhar as segundas bolas que sobravam, tentar construir uma jogada com mais perigo. E uma dessas jogadas que o Ceará ficava sempre tentando cavar uma falta, o próprio Medoça, ele tem uma disputa de bola, ele para, ou seja, ele simplesmente para a jogada, o jogador de São Paulo recupera, acho que foi o Igor Vinícius que recuperou a bola, e aí teve a melhor chance do primeiro tempo no pé do Galopo, em que ele recebeu na entrada da área, ele acabou chutando para fora, né? Ali a única chance que foi mais real do São Paulo. O São Paulo ainda teve algumas possibilidades, mas quando você olhava no jogo, quem estava mais organizado era o Ceará. Quando tudo desenhava para um primeiro tempo do 0-0, porque, por exemplo, já falando aqui de alguns jogadores, por exemplo, eu achei que o Zé Roberto estava muito mal na partida. Não estava sabendo fazer o pivô. Acho até que não era jogo para ele, algo que, com o fato, né, do Peixoto não estar sendo utilizado, acho até que a característica de jogo que o Ceará deveria ter colocado para esse jogo era um centroavante com a característica mais pela do Peixoto do que propriamente do que a do Zé Roberto, que é um cara que sai mais da área, porque tinha que ter jogador ali, sabe, com Miranda brigando para gerar o espaço. E, curiosamente, o gol do Ceará é da única vez que eu vi o Zé fazer o pivô corretamente, porque ele protege exatamente na jogada, aciona o Richard, e o Richard de maneira brilhante, assim, como um cara muito lúcido. Eu acho que ele talvez não tenha olhado que o Mendonça estava lá, mas eu acho que ele tinha a noção que o Mendonça estava naquele lado esquerdo. Aí ele dá uma levantada, o Mendonça cabeceia, a bola bate na trave, e aí sai o gol ali do Ceará no final, transformando aquele primeiro tempo, mesmo sem o Ceará ter sido um time muito que assustasse muito a meta do São Paulo, mas era uma equipe muito mais determinada, o que era natural, já que o São Paulo estava com a vantagem e o São Paulo fazia um sistema de marcação que dificultava muito, né, o Ceará conseguir entrar na defesa do São Paulo. No segundo tempo, o Marquinhos não faz a troca, o que eu achei um erro. Ele poderia ter já feito a mudança, como eu estava dizendo. O Zé Roberto já não estava bem, e aí eu acho que talvez ele tenha se iludido por conta do gol marcado, então não precisava mexer, e eu acho que precisava mexer, já que o Ceará precisava
tentar buscar o segundo gol, mas sem precisar comprometer. Então ele poderia ter colocado o Peixoto no lugar do Zé Roberto, que eu acho que não seria nenhum problema, não afetaria nada no que o Ceará estava apresentando em campo. E aí vem um outro problema que eu acho que eu e Léo já falamos aqui algumas vezes: a saída de bola do Ceará. A saída de bola do Ceará, eu falei, acho que aqui no jogo do Botafogo, que até o Vitor Luiz que errou o passe, que todo jogo do Ceará você vai ver uma entregada de bola na saída, né? Todo jogo é como se o Ceará não aperfeiçoasse isso ao longo dos jogos ou ao longo dos treinamentos, porque era uma bola, um tiro de meta em que o Luiz Otávio recebe a bola, ele não consegue tirar a bola totalmente para frente, cai no pé do jogador de São Paulo, a jogada é construída, chega no pé do Caleri, que aciona o Igor Vinícius, o Vitor Luiz chega um pouco atrasado, o Igor Vinícius faz o gol do empate, ou seja, novamente, essa saída de bola, que às vezes não ocasionava gol em cima do Ceará, dessa vez ocasionou. E naquele momento, e aí queira ou não, o Marquinhos Santos foi para o tudo ou nada, saca 2 jogadores, que aí foi o próprio Peixoto no lugar do Zé Roberto, e aí ele tira o Richardson, o que eu achei um pouco temerário da parte do Marquinhos, porque ele já ia para o tudo ou nada, mas ainda tinha muito jogo, entendeu? E ele tirava um jogador de recuperação no meio de campo, embora dá para compreender, porque o Richardson já tinha tomado amarelo no primeiro tempo. E com essas trocas que ele fez, o time ficou mais leve, né? Tendo o Eric na direita, como o Mendonça na esquerda. A jogada do gol do Ceará é uma jogada que vai pelo lado esquerdo, a zaga do São Paulo corta para frente e o Castilho, que pega muito bem na bola. Acho que o Léo já tinha falado muito sobre a importância que o Castilho vai ter no Ceará até o fim dessa temporada. E ele pega assim, um belíssimo gol assim, de média distância. A câmera por trás mostra a bola fazendo efeito, ela vindo de fora e entrando sem chance alguma para o Felipe Alves. E depois daquele 2-1, Cláudio, a gente viu um jogo mais tenso. Era um jogo muito tenso. A torcida do Ceará, assim, mérito para o que fez hoje. Mais de 50 mil pessoas hoje na Arena Castelão empurrando o time. O Ceará não conseguia mais de maneira prevalecer. O São Paulo estava um pouco acuado, mas o São Paulo também teve os momentos que tinha uma chegada de ataque, em que o Ceará também, por se lançar o ataque, gerava alguns espaços. E aí, quando a gente foi chegando nos minutos finais, aquele jogo de parecia que tudo ia de cá para os pênaltis, realmente não ia acontecer. E aí, cada um foi fazendo as suas últimas trocas. O Ceará perdeu 2 dos seus cobradores de pênaltis, quer dizer, jogadores que têm boa eficiência no pênalti, que foi o Lima, que já tinha saído, né, para a entrada do Sobral, e tinha o Mendonça, que saiu esgotado, acho que estava sentindo cãibra. Então, 2 jogadores que foi uma perda para o lado do Ceará, né? O Mendonça, que tem 100% de aproveitamento em cobranças, e o Lima, que também é um dos 3, juntamente com o Vinha, na hora da penalidade. Claro, o São Paulo também teve, né? O próprio Reinaldo, que é um dos cobradores, tinha saído. E quando foi para as penalidades, e aí daqui a pouco também o Léo vai falar sobre, já era um sentimento de... Pelo que eu senti, certo? O Léo estava lá no estádio, ele tem assim muito mais propriedade para falar sobre isso. O ambiente para o Ceará, eu acho que o ambiente estava melhor para o Ceará. A maneira como eu vi a roda dos atletas do Ceará era um time muito focado para isso. E o São Paulo também estava lá, mas não estava com a mesma energia e a torcida exatamente ali naquela empolgação. E aí, claro, embora o torcedor do Ceará sabe as frustrações que tiveram de perda de pênaltis desde o ano passado, a última vez que conseguiu passar foi contra o Oeste na Copa do Brasil, de lá para cá, 4 disputas, 4 vezes eliminado. E na disputa de pênaltis, novamente o Ceará, né, teve totais condições de garantir a classificação e novamente a incompetência, eu acho que a palavra é essa, não tenho o que falar, né, do elenco, assim, de jogadores que assim, cada um na sua proporção, né. Castilho, por exemplo. Castilho é um jogador que eu vejo muito talento, mas não bateu da melhor maneira, acabou desperdiçando. A outra penalidade perdida, acho que essa foi a pior cobrada, foi do Vina, e eu sempre gosto de ressaltar aqui o quanto o Vina é um jogador fundamental, o jogador mais lúcido que eu vejo hoje do Ceará, mas para penalidade, moralmente, mentalmente, psicologicamente, não parece ser um jogador ideal para bater penalidades, assim, segunda vez que ele desperdiça nessa temporada, sem contar outras vezes, incluindo mesmo um clássico rei que aconteceu na Copa do Nordeste de 2019, em que ele teve um pênalti também contra o próprio Felipe Alves, em que ele desperdiça. Então, o Vina, para mim, volta a falar, como jogador espetacular, dentro de campo, faz tudo, mas para um momento como esse, cada vez mais se mostra um jogador que não tem
o preparo mental necessário para decidir, porque ele estava ali na quinta cobrança. É claro que ainda ia ter a cobrança do São Paulo, né? Ele desperdiça, bate muito mal, e aí o João Ricardo ainda coloca o Ceará, ele defende a penalidade batida pelo Igor Gomes, e na sexta cobrança, Fernando Sobral, se eu não me engano, e Léo também pode me ajudar, acho que ele só tinha batido uma penalidade convertido, acho que campeonato cearense, que teve também uma época que, né, o Ceará batia muitos pênaltis errados, e o Sobral uma vez foi bater e fez. Se eu não me engano, Foi, acho que só uma vez. Pois é, eu acho que foi até numa goleada do Ceará jogando no PV. Eu estava nesse jogo lá no PV e eu lembro quando o Sobral pediu para bater essa penalidade, e bateu também muito mal, bateu para fora, e aí depois o São Paulo foi lá, converteu, garantiu a vaga na semifinal. Então, assim, né, eu acho que o Léo tem muito mais coisa para falar, porque ele estava em loco mesmo lá no estádio, mas eu acho que é uma mistura. Eu vi uma fala do Paulo Tailan, lá do Vozão Cast, que eu acho que eu percebi na minha bolha ali dos torcedores do Ceará que eu acabo seguindo. Ele falou o seguinte: é um sentimento de orgulho de ver a torcida festejar, de empurrar o time, mas ao mesmo tempo de frustração e irritação por mais uma vez a equipe não fazer o algo a mais, entendeu? O Ceará realmente, assim, nos últimos anos, não consegue fazer o algo a mais. Na hora que precisa, tá lá, tá desenhado, o caminho tá lá, basta fazer o simples, e o Ceará mais uma vez fracassa no momento que poderia ter sido histórico, né? Chegar numa semifinal de Sul-Americana.